Olá, integrativos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca e esse é meu canal Personal Integrativo. Aqui compartilho com vocês um pouquinho da minha jornada, dos meus conhecimentos, dos meus atendimentos e toda segunda-feira nós temos as segundas intuitivas, as segundas onde eu vou trazer aqui um pouquinho da minha leitura, um pouquinho do meu trabalho, para que vocês possam entender um pouco dele na prática e também receber aí insights, mensagens, coisas que possam te ajudar durante a semana. E todas as quintas-feiras nós teremos as quintas de conhecimento, onde eu compartilho com vocês um pouquinho dos meus conhecimentos. Alguns conhecimentos vêm desses meus atendimentos, que são conhecimentos aí que eu estou praticando comigo, com as pessoas que eu atendo. E espero que faça sentido para você. Para você que é novo por aqui, eu vou explicar aqui rapidamente como funciona o atendimento, e para você que já sabe como é que funciona a nossa leitura, pode avançar aí para o símbolo que você escolheu e ter a sua mensagem aí, ter a sua leitura intuitiva da semana. Bom, para você que está chegando aqui agora, como é que funciona? Eu vou mostrar aqui 3 símbolos para vocês e através desse símbolo vai vir uma leitura. E como é que funciona essa leitura? Essa leitura, ela começa com a leitura da questão, né? A gente vai primeiro entender qual é a questão que vai ser lida aqui, o que está acontecendo que precisa aí ser aprimorado ou visto dentro de algumas das questões que eu tenho aqui, tá? E essa questão, a gente vai destrinchar ela, a gente vai entender um pouquinho mais o que é essa questão dentro da sua jornada. Como? Nós vamos fazer uma leitura da sua frequência em relação a essa questão. Como é que você está nesse momento com essa questão? Quais são os seus sentimentos, emoções? O que está rondando aí? As coisas que estão te fazendo vibrar em relação a essa questão específica. Logo depois disso, nós vamos entender quais são as causas, o que está acontecendo dentro disso, o que está te fazendo muitas vezes vibrar dentro dessa questão, dessa forma. A gente vai tentar entender como é que são as causas que estão impactando essa questão específica. Logo depois nós vamos fazer uma leitura para entender quais são os cuidados, os altos cuidados que você pode fazer aí na sua casa para ajustar, para além do conhecimento sobre essa questão, além do entendimento com mais insights, mais percepções sobre essa questão, vão vir educativos que você possa fazer aí, para que você, a partir desses educativos, eles abram mais ainda a sua percepção, dê mais insights, te ajudem a aprimorar mais ainda e transmutar essa questão de alguma forma. Tá bom? Bom, dentro do atendimento coletivo, que é esse que eu faço aqui todas as segundas-feiras, eu faço dessa forma. Mas, para quem quer fazer uma leitura individual comigo, eu tenho mais 2 partes desse atendimento, que é um tratamento energético. Então, logo após a verificação dessas causas, a gente entra com um tratamento energético. Eu vou tratar você energeticamente, à distância mesmo. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, me acompanha nas segundas ou nas quintas intuitivas, que lá eu te explico também sobre essa questão de energia, sobre esse emaranhamento quântico, sobre essas coisas que acontecem na parte mais extrafísica, e para que você possa entender como é que também isso funciona na prática, tá bom? E aí eu faço esse tratamento energético, e depois desse tratamento energético a gente vai para os autocuidados, igual aqui na leitura intuitiva, e só que qual é a diferença? Para quem faz esse tratamento individual, personalizado, eu envio esses autocuidados por PDF. Eu explico ali, ele todo bonitinho, personalizado com o seu nome, com todos os autocuidados que saíram, como você pode fazer ele, dicas, metas, enfim, eu organizo todo um PDF aí direcionado para você, que você vai poder abrir aí e verificar a hora que você quiser. Você pode imprimir também, como você quiser. Então vamos lá ver qual o símbolo que vocês se ressoa mais com a sua energia, que te chama mais atenção. Não force, tá? Se mais de um ressoar com você, maravilha, escolha. Muitas vezes a leitura inteira pode fazer sentido para você, e às vezes você tá precisando ouvir
só uma parte dela. Você vai ouvir ela toda, mas tem uma parte específica que é aquela que vai realmente se conectar com você. Então não fique forçando. Se algo dentro da leitura não se conectou com você, você sente, não, isso não é para mim. Sabe quando a gente tá numa reunião de trabalho e o chefe fala, olha, tem gente aqui que não tá dando bom dia. E você sabe que não é para você, porque você sabe que essa é uma característica sua e aquilo não ressoa com você. Você sabe que aquilo não é para você. Exatamente aqui. Se aquilo não ressoar com você, é para outra pessoa, tá bom? Bom, aqui nós temos a primeira opção é o elefante, tá? Se você conectou com esse símbolo, você pode avançar para essa leitura. Nós temos aqui como segunda opção o pêndulo de madeira. E nós temos aqui a terceira opção, o quartzo rosa. Ok? Então, veja qual você se afiniza mais, qual faz aí uma vibração diferente, se conecte, te chama a atenção e vamos lá. Bom, então, para quem se conectou com a opção número 1, o elefante, vamos ver qual é a questão aqui que a gente vai tentar entender um pouquinho mais. Qual é a questão que pode te ajudar aí a perceber algumas coisas que estão rondando aí a sua jornada, que possa te dar mais entendimento sobre algumas questões, tá bom? Maravilha! Propósito e missão de vida, interessante, adoro ela. Então vamos entender aqui o que está acontecendo em relação a esse propósito e missão de vida, o que pode ali te trazer mais insight e percepções sobre isso, tá? Vamos primeiro tentar entender que tipo de pessoa, qual é o grupo que está se conectando com essa opção, né? Como é que vocês estão vibrando em relação a esse propósito e missão de vida. Legal. Eu tô me conectando aqui com pessoas que estão num momento bem de consciência sobre o que é o seu propósito. Estão se conectando com percepções, estão começando a ter aí uma clareza sobre isso, mas ainda estão nesse momento de, será que é isso mesmo? Tem certas dúvidas rondando você, apesar de ter algo bem vivo aí dentro, que fala assim, é isso. Mas você, ao mesmo tempo, o ego questiona. Será que é isso mesmo? Será que eu não tô ficando doida? Será que isso aqui é realmente o que eu tô achando? Porque existem ainda percepções. Vocês ainda estão nesse campo ainda de um início de consciência, né? Algumas pessoas estão muito nessa questão de será ou não será, mas já tem um será. E algumas pessoas... eu me conecto menos com elas, mas existem pessoas aqui que estão assim, é isso, mas estão inseguras de alguma forma. Então nós temos esses dois níveis, pessoas que estão no início dessa consciência, no início dessa percepção, mas as percepções ainda são questões, são dúvidas muito fortes, assim, que faz ainda você não ter certeza dessa consciência. E algumas pessoas que já têm consciência, já entenderam, mas de certa forma ainda estão nesse lugar de, será? Vamos ver. E estão aprimorando isso, estão ajustando isso, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre essa energia que está rondando você em relação à sua questão de propósito e missão de vida. Vamos ver aqui. Opa, interessante, já vou mostrar para vocês. Maravilha. Interessante. Pessoal, aqui, ó. Vou mostrar aqui pra você a sacerdotisa. O sol. 4 de pentáculos. E o 8 de espadas. Vamos lá, gente. Maravilha. Aqui essa energia são pessoas que estão ali encontrando realmente o seu propósito, né? Estão se conectando com o seu propósito. Porém, existem questões ainda muito do inconsciente. É como se você ainda deixasse o ego falar muito alto dentro de você. É como se
Tem certas questões de medo, receios, angústias. Será? Esse será, ele vem desse medo de errar, esse medo de não estar, de tipo assim, achar que é aquilo e no meio do caminho perceber que não é, sabe? Mas aqui, ao mesmo tempo, existe uma confirmação muito forte do seu interior, sabe? Dizendo assim, cara, faz todo sentido ser isso, sabe? É esse lugar. Só que você tá num lugar onde você tá. Me vem assim. É tão grande isso que eu tô visualizando, é tão forte, tão primoroso esse lugar aqui, que se esse for meu propósito e a minha missão de vida, que dá medo, que dá receio, que o ego às vezes te coloca até assim. Você acha mesmo, amor, que você não tá se achando demais, não? Então existe um lugar onde falta aí uma questão de realmente achar que você é merecedor de tudo isso, sabe? Que você pode tudo isso e que isso tudo é pra você sim, sabe? Então aqui eu me conecto com pessoas que estão na dúvida por conta dessas questões do ego, por conta de medos e receios que vem talvez da sua infância, que vem ali algumas pessoas podem vir até da parte do útero mesmo, né? E que vem de crenças ancestrais de que não, esse lugar é muito grande para você, sabe? Então agora tá na hora de receber aqui mensagens que possam te conectar com esse seu novo caminho e te fazer ir para esse novo caminho. Então, às vezes você está aqui exatamente para receber essas respostas, para ter esses insights de falar, caramba, eu mereço mesmo, isso é para mim, isso é meu, sabe? No lugar de merecimento mesmo, no lugar de que isso é possível, tá? E são pessoas aqui que têm a energia que eu tô me conectando aqui são pessoas muito positivas, sabe? Pessoas que estão ali à disposição mesmo dos outros, que onde vai tem uma energia que abraça as pessoas, que se conecta com as pessoas. E aqui me vem algumas pessoas que por motivos da vida mesmo, elas se afastaram muito das pessoas por conta dessas questões internas mesmo, dessa vida que parece que se apresentando ali de uma forma diferente. Parece que você tinha uma ideia dentro da sua cabeça, dentro do que você veio fazer aqui, mas a vida parece que foi te apresentando outras coisas e durante muito tempo você teve que se defender, teve que ficar ali mais observando do que agindo. E agora existe esse chamado para falar, não, agora tá na hora, vamos, tá bom? Então vamos aqui agora entender o que tá acontecendo, quais são as causas, o que tá aí rondando essa questão de propósito e missão de vida para te ajudar aí a entender melhor sobre isso e poder te fazer ir mais, tá? Então vamos ver aqui, propósito e missão de vida. Ok, vamos lá. Quais são as causas que estão impactando para a opção número 1? Ok, tem mais alguma? Tem mais alguma? Tem mais alguma? Maravilha. Aqui vieram 3 causas, tá? Traumas, tá? Inseguranças e crenças limitantes. Bom, essas são as causas que estão impactando de alguma forma no seu campo energético. Alguns traumas que vocês passaram aí na vida de vocês, que te geraram talvez inseguranças para seguir no seu propósito de uma forma mais leve, né? Que te desconectaram de alguma forma do seu propósito e acabaram criando crenças que te limitaram e fizeram você acreditar que esse era o lugar aí onde você deveria ficar, tá bom?
Então vamos lá, vamos tentar entender isso de uma forma mais clara, para entender um pouco mais sobre esses traumas. Eu sinto muito aqui que essas inseguranças e essas crenças, elas estão vindo desses traumas, tá? Então a gente vai tentar entender o trauma, o que está acontecendo, vamos tentar entender um pouquinho melhor, destrinchar ele um pouquinho mais, para que a gente possa clarear um pouquinho mais o que está impactando aí dentro da sua jornada. Tá bom? Bom, primeiro de tudo eu quero uma mensagem aqui do seu campo espiritual, das questões mais, do campo mais que não é palpável, o campo mais energético, o campo ali que pode estar vendo o todo e te dar mais informações sobre isso. Maravilha, aqui no fundo. Legal. Aqui o guardião da terra, mantenha-se centrado e com os pés no chão, tá? E aqui no fundo, o cavaleiro, seja corajoso e honesto. Então aqui, pessoal, a mensagem aqui do seu campo espiritual, da sua egrégora, do seu eu divino, né? Nesse campo mais sutil, é que para você se conectar mais com, não só com a Terra, não só com a questão do que é a vida, mas se conectar mesmo com o seu interior, como se fosse com a sua raiz mesmo, sabe? Com essa questão aqui da Terra, tá me trazendo uma coisa muito desse lugar onde vem de dentro, onde você nasce e é feito, sabe? Então me vem uma conexão aqui com muitas questões de que você vai ter que trazer algo dentro de você que vai eu esqueci a palavra aqui, mas que vai te exigir muita coragem, que vai te trazer para um campo onde vai te dar medo, onde vai te dar dúvidas, vai abrir questões internas que vai te deixar nesse lugar de, se eu não tiver coragem, eu vou ficar no medo, eu não vou conseguir transpor. Então, vem desse lugar interno profundo, como se estivesse muito lá embaixo, que você tivesse que cavar isso de alguma forma. Só que quando a gente cava, tem esse lugar de medo, né? Porque a gente tá abrindo coisas que a gente enterrou, coisas que a gente nem sabia, às vezes, que a gente tinha enterrado, tão bem enterrado. E que aí, quando a gente abre, a gente se dá conta de tudo aquilo. E vê o quanto que aquilo é grande, ou quanto aquilo não podia estar enterrado, né? Então, assim, você vai precisar de coragem, você vai precisar ser honesto com você mesmo, você vai precisar se conectar com esse interior de uma forma que você possa ir mais leve. E só depois que você conseguir transpor isso, só depois que você conseguir realmente ganhar deste medo, que a coragem ela seja maior do que o medo, né? Não significa não ter medo. Coragem é você ir com medo mesmo, né? Então, só depois que você conseguir transpor isso de uma forma que te faça sentir confortável também, é que você vai conseguir realmente entender essa questão e ir pro lugar que você sabe que é seu. Então, o que a espiritualidade está querendo aqui é um chamado para que você se conecte com o seu interior. E ali, quando chegar a parte de autocuidados, cuidados e autocuidados que você possa fazer, talvez ali eles te orientem o que você pode fazer ali para te ajustar e te levar para essa conexão interna, tá bom? Mas antes disso, vamos continuar aqui entendendo que traumas são esses. Por que você enterrou tão bem enterrado essas questões? O que aconteceu aí? O que você... o que aconteceu ao longo da sua jornada? Para que você possa visualizar a sua jornada como um espectador, como alguém que fala, nossa, realmente isso aconteceu e eu não sabia o impacto que isso tinha. Eu não tinha, ou então
realmente eu sempre soube que isso era algo que me travava, sabe? Mas para que você possa olhar de longe e ver a própria vida e ver as próprias questões de uma forma que te dê insights, te dê percepções para você ir além, tá bom? Então vamos lá. Uau! Muito engraçado isso, gente. Legal. Muito, muito engraçado isso aqui. Engraçado no sentido de intrigante, sabe? Porque aqui vem, eu vou mostrar aqui pra vocês todas as cartas que vem. Eita, tá difícil de pegar aqui. 7 de espadas, rainha de copas, 10 de paus, o louco, o julgamento, pajem de paus, 9 de copas, 3 de espadas e aqui no fundo o as de espada. Então, aqui, gente, eu vejo algo muito interessante, que é o quê? Parece que você viveu uma vida com muitos altos e baixos, muitos altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Uma hora você estava numa fase boa, numa hora você estava num conflito, numa hora você estava numa fase boa, numa hora você estava num conflito, numa hora você estava numa fase boa, numa hora você estava num conflito, né? Então você passou muito, você teve uma vida ali que vem desses altos e baixos. E isso te deu muito conhecimento, isso te deu muita sabedoria, né? Você, através desses altos e baixos, por entender os ciclos, hoje você percebe que a vida é esse ciclo, né? E só que agora me passa aqui a impressão também de que você tá um pouco cansado desses altos e baixos, porque, né, é muita montanha-russa, é muita questão de ai meu Deus, né? Tipo, caramba, eu quero, não é, eu sei que a vida é esse ciclo, eu sei que são fases, mas parece que eu sempre vou de um 8 a 80 e isso, de certa forma, cansa. Dá uma certa agonia, às vezes, porque parece que as coisas estão indo tão bem, parece que as coisas estão se encaixando, de repente vem uma lapada, vem um negócio, vem... Poxa, cara, parece que nunca eu realmente tô indo pro lugar certo. Parece que aí é isso que te dá essas dúvidas de tipo assim, cara, será que é isso mesmo? Porque eu tava lá e tal, de repente, pum, e não sei o que eu tava, aí eu vou e me refaço, me faço, não carrego o que tem que carregar, cura, pum, sabe? E me vem muito isso de um lugar. E agora, isso veio muito durante um tempo pra você. Agora tá vindo pra mim que essa fase mais de agora não tem tantos esses altos e baixos. Porque tem uma experiência aqui. Tem alguém que já se entendeu um pouco com isso e que não sente tanto esses altos e baixos, que sente que isso é mais do seu inconsciente mesmo, do seu interno, de que se você estiver atento, se você fizer aí as suas meditações internas, se você estiver bem equilibrado com o seu interior, você não sente tanto esses altos e baixos, né? Você vê eles, você percebe que eles estão ali, que é uma fase que não tá tão interessante, mas como se você tivesse um olhar de uma experiência, um olhar de alguém que já sabe o que fazer, né? E você tá nessa fase de mais interiorização, né? Uma fase mais de observar esse caminho, porque você cansou desses altos e baixos, né? Dessa coisa que vinha e vinha e vinha. Então aqui, esse 7 de espadas como início me traz uma questão assim, lá atrás parecia que era só guerra, parecia que era só defesa e eu tenho que me defender, eu não sei muito bem como usar minhas armas, mas eu vou me defender da forma que dá. E aí você traz uma questão de tipo assim, renascimento depois disso. E aí esse renascimento te traz para uma nova fase.
E aí essa nova fase parece mais leve, mais gostosa, e aí você começa a finalmente entender o que você quer viver, que faz sentido para você. Você fala, caramba, isso é algo bacana. Só que logo depois você tem que lidar com várias questões para que você possa permanecer nessa jornada mais leve. Porque, querendo ou não, por mais que você viva uma jornada mais leve, você tem questões lá de trás que pesam, que não foram resolvidas e que precisam ser resolvidas, né? Porque muitas delas foram colocadas lá embaixo porque não era o momento de lidar, ou não tinha sabedoria o suficiente, ou expertise, ou autocontrole, ou enfim, você de alguma forma não lidou com isso, e agora numa fase mais leve, numa fase de mais consciência, você tá pronto, por mais que seja difícil, por mais que, né, você vai trabalhar isso. E aí, disso, você vai viver uma fase mais ainda de ir para o mundo mais leve, preparado, se lançar mesmo de uma forma que isso venha da sua essência, né? E através disso, poder trilhar esse caminho de uma forma mais sabendo julgar melhor, sabendo trilhar melhor diante das percepções desse passado pesado, desse passado que às vezes te aprisionou, né? E poder observar e entender se esse é o caminho certo, se essa é a jornada. E você está nesse lugar onde você está tentando entender isso, está tentando ajustar isso e ver se realmente esse é o caminho. Porque por mais que você entenda que são fases, por mais que você entenda que o que tiver que passar, vai passar, não assim, tiver que passar, vai passar, mas o que tiver posto ali, você vai saber lidar com aquilo, mas você também não quer tacar o louco, você não quer ir de qualquer jeito, você quer ir com discernimento, você quer ir com entendimento, você quer ter responsabilidade sobre o seu caminho, sabe? E aqui traz que toda vez que você se conecta com esse interior, que você faz essa pausa de olhar para dentro e de entender essas questões e tentar ali respirar sobre elas, você sempre consegue ter um passo mais firme. Então, existe esse lugar para que você trabalhe mesmo esse interior, que você coloque em algum momento do seu dia, das suas questões, esse lugar onde interioriza, esse lugar onde você olha para dentro, onde você fecha os olhos, respira e sente o mundo, e sente o seu interior, sabe? E para que você possa olhar aí para as dores de uma forma mais leve, respeitando que elas estão aí, sabe? Respeitando que não é tirando essas dores que isso vai passar, mas é olhando para elas, escrevendo sobre elas, meditando sobre elas, tá bom? Então, aqui finaliza tudo isso com algo muito bacana, onde mostra que existe um caminho onde você está se encontrando. E através desses momentos de pausa, existe um triunfo. Então, existe uma abertura muito grande para que você encontre realmente e para que você se conecte com esse seu propósito e essa sua missão de vida. Então, eu sinto muito aqui que se você, em algum momento, se conectou com isso que fala que é seu propósito e seu momento de vida, aqui existe como se fosse uma positividade sobre isso. Existe algo que fala que esse caminho é positivo, esse caminho é um caminho de vitória, é um caminho de ascensão, tá? E aqui agora eu quero um conselho final, algo que possa confirmar isso que eu trouxe, ou também algo que possa trazer para você
um conselho de algo que você possa colocar ali como importante, algo que você possa, que não esteja vendo, que possa te alinhar, né? Uma mensagem, um conselho final aqui, né? Que te ajude aí. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Aqui vem as flores, o navio, a nuvem e, no fundo aqui, o rato. O que vem pra mim aqui, gente? Você tem uma missão linda. Você tem algo muito valioso. Algo que vai te levar para um caminho com muitas realizações. Mas você tem que cuidar dessas questões internas, para que você possa ver esse caminho mais aberto, mais leve, menos nebuloso. E para que você possa usar mais a sua expertise, o seu raciocínio, e não ficar tanto no campo das ideias. Você precisa colocar isso de uma forma mais na prática, trabalhar mais isso. Parece que às vezes você fica muito no campo ali do maravilhoso, idealizando muito, o que é bom, não deixe de fazer isso. Mas quando você fica só nesse lugar, é como se você perdesse um time seu. É como se você não trouxesse tanto trabalho a se fazer, sabe? Você fica mais nesse campo aqui, né? Nessa questão mais de ai, será? E não sei o que, vai ser lindo e divagando, né? E isso te faz muitas vezes deixar a jornada mais lenta. E te dá essa sensação de, será que é isso? Porque não tá indo, não vai. E aqui tá trazendo essa mensagem, para que você possa trabalhar mais isso, com lógica, com coisas mais práticas e direcionadas, com de fato colocar mais a mão na massa, sabe? E sair mais desse campo só da idealização, do que você já viu que é lindo e maravilhoso, tá bom? É isso, gente, que eu tinha para dizer sobre as suas causas, e agora a gente vai entender quais são os cuidados e altos cuidados que você pode fazer para que você possa ir mais para essa prática, ir mais para esse campo racional, que possam te fazer se entender mais, cuidados e autocuidados que você possa fazer aí na sua casa, que te levem de uma forma mais direcionada para essa sua missão, para esse seu propósito, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu ir, peraí. Tá. Qual cuidado, seus cuidados que o grupo 1 pode fazer? Ok, tem mais algum? Ok, tem mais algum? Tem mais algum? Tem mais algum? Tem mais algum? Maravilha. Só saíram até alguns aqui. Ó, vamos lá. O primeiro autocuidado que saiu foi a hidratação. Eu não sei se vocês estão se hidratando bem, né? Mas aqui, para quem não tá se hidratando bem, aumentar a questão de hidratação, aumentar aí a água que entra para limpar mais essas questões, essas dúvidas, e trazer a água quase como um remédio mesmo para te ajudar internamente, né? Seja você já bebendo bem água ou não. Então, você que já está bebendo bem água, que isso não é algo que você que é difícil para você, comece a usar essa água como esse lugar de limpar. Receba essa água, não tô falando toda vez que você for beber água você faz isso, mas em alguns momentos do seu dia,
Beba essa água sentindo esse limpar aí, onde ela vai limpar todo o seu campo físico, toda essa sua estrutura, toda essa questão de receios, de incertezas, de insegurança que possam e que ela vai ser excretada. Então, principalmente talvez na primeira água do dia ou na última água do dia, para que você possa fazer essa limpeza, né? Para que você sinta que tá limpando tudo aí dentro, tá bom? E para você que tá em falta com a questão de hidratação, beba mais água e ajuste fazendo dessa forma, pelo menos em algum momento aí do seu dia. A outra questão que deu aqui foi aterramento. O aterramento, ele vai te ajudar exatamente a sentir esse cheiro da terra, a se conectar aí com a terra, a pisar na terra, né? Não é só ir para a natureza, é você poder pisar na grama, na terra, se conectar com essa energia para que ela te conecte, te ajude a se conectar com o seu interior, tá bom? Outra questão aqui foi a meditação. Para que você possa meditar também mais sobre suas questões internas, sobre as coisas que estão vindo para você e que você possa, através dessa meditação, ir mais para a ação, né? E quem já estiver na ação, poder planejar melhor essa ação, para que você sinta que esse caminho ele está indo, né? Ele está se desenrolando de fato, porque aí você consegue ver as etapas, entendeu? Porque por mais que alguém esteja aqui e fale, não, mas eu tô conseguindo colocar na prática, mas quando você às vezes escreve sobre isso ou mostra ali o seu passo a passo, você consegue visualizar e você tem a impressão de que você tá indo, aos poucos, mas tá indo, sabe? E outro educativo que deu aqui foi escrita terapêutica, para que você possa escrever sobre isso, para que você possa aí, de alguma forma, escrever sobre o seu interior, sobre as suas dúvidas, sobre as suas questões, se entender melhor aí através da escrita terapêutica. Outra questão que deu foi a caminhada ou corrida, que você possa aí correr, sentir um pouco mais dessa energia, do ar livre, do vento batendo no seu rosto, né? E através de uma caminhada, através de olhar o seu entorno ali, do que você está vendo, ter mais insights, ter mais ideias, né? Ir para esse campo de exercício, de se colocar o corpo em movimento e poder, a partir disso, se aprimorar mais, se conhecer mais. Tá bom? Então é isso, gente. Essas são as questões aqui para quem escolheu a opção número 1, tá bom? Eu espero que você possa aí encontrar o seu propósito, sua missão de vida, se conectar de fato com ele, ou se você já está conectado, desenvolver isso, porque aqui está muito aberto, muito positivo para que você trilhe esse caminho, para que você continue nesse caminho. Tá bom? Então, eu desejo de coração uma ótima semana para vocês. E se você se conectou com mais de um ou quer ver mais leituras, vamos para a opção número 2. Vamos ver quais são as causas que vão dar. Beijo! Então, vamos lá para quem se conectou com a opção número 2, o pêndulo de madeira. Vamos entender qual vai ser a questão que vai aparecer aqui para que a gente possa entender um pouquinho melhor ela. Para quem se conectou com a opção número 2... Qual a opção? Qual a questão? Ok. Vamos tratar a questão de infância, né? Vamos tentar entender o que é essa questão de infância, o que está acontecendo aí, que está te trazendo essa questão com relação à infância, tá bom? Então vamos, primeiro de tudo, nós vamos entender como é que está a sua energia, como é que está a sua vibração em relação à sua infância, em que momento você está em relação à sua infância. Ok? Bom, aqui eu me conecto com pessoas que estão passando por um período de incômodo, parece que existe algum desalinhamento com a sua infância. Existe alguma questão aí com relação à sua infância que está impactando hoje na sua questão, na sua fase adulta, né? Então, existe alguma coisa aí que não está se alinhando muito com o seu caminho,
e tá mais no inconsciente do que no consciente, tá bom? Então, assim, é uma vibração um pouco mais baixa, que está aí te fazendo ter essa falta de percepção e que você tá sentindo, tá te incomodando, mas você não tá tendo muita clareza do que é. Você quer ter mais entendimento sobre isso, você quer entender que questões são essas, o que está acontecendo aí em relação a isso, tá bom? Então vamos tentar aqui entender um pouquinho mais sobre essa energia aí, sobre esse incômodo, essa fase que você tá, sobre a sua infância, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, vamos lá. Pajem de espadas, o sol, 7 de pentáculos, e aqui atrás o carro. Então, muito bem. Aqui eu me conecto com pessoas que estão iniciando alguma coisa. Estão iniciando uma jornada, estão iniciando conhecimentos, estudos, percepções. E aí, nesse seu novo caminho, nessa sua nova escolha que você está trilhando para você, você se deparou com essas questões de infância. Que é uma questão que para você quer entender um pouquinho melhor, algo sobre a sua infância, algo que vem da sua ancestralidade, algo que vem aí de uma história mesmo, que você quer entender melhor, que tá te impactando de certa forma na sua abundância, nas suas questões com o dinheiro, com a sua questão aí, com alguma coisa aí que hoje está impactando. Algumas pessoas ainda não conseguiram relacionar isso à infância. É só um incômodo, elas ainda não entenderam que essas questões vêm da infância. Algumas pessoas já entenderam, mas ainda não estão entendendo exatamente o que é. Mas já entenderam que é algo que vem da infância, tá bom? Então aqui me conecto com pessoas que querem entender melhor para que possam trilhar de uma forma mais clara, mais ajustada, o seu novo caminho, essa escolha que você está querendo para a sua nova fase, para esse lugar que você escolheu ir, e que isso não te trave tanto como tem travado, tá? Vamos tentar entender então um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro, infância, vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai entender que fase da infância isso acontece. Que tá tendo que vem isso, né? Pra gente depois tentar entender as causas, tá bom? Que fase é essa que se conecta? Ok. Então, estamos conectando aqui com pessoas que a fase ali é por volta dos 2 aos 7 anos. Algo aconteceu ali que traz para você algumas questões que estão impactando hoje na sua vida adulta, tá? Vamos tentar entender aqui o que vem dessa infância. Ok, tem mais alguma? Ok, tem mais alguma? Trouxe aqui 2 causas. Uma causa é a questão emocional e a outra causa vem de padrões familiares, né? Então, vamos tentar entender o que são essas questões emocionais e esses padrões familiares que você está repetindo, que estão afetando o seu campo emocional e que, de certa forma, tá te travando para essa questão, para esse novo caminho que você está querendo trilhar e que você está sentindo que você precisa olhar para isso, para que você possa se desenvolver, ir para essa jornada, ir para esse caminho mais leve, com esses entendimentos ali
feitos, né? Esses entendimentos ali, a palavra que vem é esses entendimentos entendidos. Mas é isso, tá? É para que você possa entender melhor essa situação, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui tentar entender então que mensagem a gente pode abrir aqui para ajudar já clareando a sua percepção sobre essa questão da infância e também sobre essa questão de padrões familiares, da sua questão emocional, enfim, isso é uma mensagem para abertura mesmo, para a gente tentar entender o que já pode vir aqui inicialmente para você, para que você possa entender isso do seu campo mais sutil, do seu campo mais do espiritual, né? Ok? Então aqui, gente, vem o guardião da direção, faça suas escolhas. E aqui, a Mãe Terra, sinta-se amado e confortado. Maravilha. Pessoal, aqui eu me conecto com pessoas que precisam receber a seguinte mensagem. De alguma forma, na sua infância, aconteceram coisas que te impactaram para que você hoje tivesse mais clareza sobre algumas direções que você está tomando, né? Talvez aqui também tenham pessoas que de certa forma não se sentiram tão nutridos, tão amados, né? Nessa questão aí emocional quando eram crianças. De alguma forma, elas se sentiram que o seu emocional não era tão validado, não era tão visto, talvez tenham escutado muito para não chorar ou toda vez que tinha algo mais sentimental, mais emocional, elas não eram acolhidas, né? Então aqui tem pessoas que de certa forma não sentiram tanto esse amor. E aqui o seu campo espiritual, o seu eu interno, o seu eu divino está trazendo que você pode fazer isso a partir do seu interior, né? Para que você faça as suas escolhas agora, para que você possa trilhar o seu caminho, a partir de você fazendo isso com você, como se existisse algo que te chamasse para não ficar nesses padrões e continuar repetindo isso, seja com você mesma ou mesmo com você mesmo, seja com seu filho, seja na sua nova ancestralidade, na ancestralidade a partir de você, como se você pudesse romper esse ciclo e fazer a sua escolha, o seu novo caminho, a partir de um lugar onde exista esse acolhimento, esse conforto, esse amparo, para que você possa se nutrir dessa energia de autoacolhimento, né? Para que você possa gestar a sua própria criança, acolher sua própria criança interior. E se caso você tenha criança, através do seu filho, da sua filha, você possa aprimorar isso, para que você olhe para essa questão emocional e não repita esses padrões familiares, mas de falta de acolhimento emocional, de olhar para a dor emocional e não repetir esse padrão de amparo, sabe? Então aqui existe um chamado da espiritualidade para que você rompa esse padrão de falta de afeto, falta de acolhimento, né? E muito, muito bacana isso, legal, adorei isso aqui, gente, muito bom, tá bom? Então vamos tentar entender um pouquinho melhor o que a gente recebe de mensagem em relação a isso, tá?
O que mais a gente pode obter aí desses padrões familiares, dessa questão emocional que vem e que pode aí te auxiliar com a sua criança interior, ou talvez até com a sua criança mesmo, com seu filho ou com a sua filha, com alguma criança que esteja aí em volta no seu lar, tá? Para que você possa aí aprimorar isso e romper certas questões que você sabe que não faz mais sentido, que foi importante lá atrás ou que foi necessária de alguma forma e que agora não precisa continuar nisso, possa mudar a partir de você, né? Então, vamos lá. Ok. Então vamos lá, gente. Aqui existe um caminho muito positivo para que vocês possam aí, através de vocês, criarem um novo mundo. Criarem... Ah, desculpa, eu esqueci, Desculpa, gente, vamos lá. O mundo, tá? Desculpa, vou mostrar aqui para vocês. As de paus. A roda da fortuna. O rei de paus, o cavaleiro de paus. Os amantes. 10 de pentáculos. As de pentáculos. O carro. E aqui no fundo, o 2 de pentáculos. Então vamos lá, gente. O que vem aqui pra mim? Que você tá rompendo um ciclo de fato, né? Você tá você tem a oportunidade agora de fazer diferente. Você tá tendo a oportunidade aqui, e eu me conecto aqui com algumas pessoas que ainda não têm filhos e pessoas que já têm filhos, tá? E que a partir de você existe uma quebra, existe algo que rompe um padrão familiar de escassez emocional, de escassez de amparo. Como se a partir de você agora, você tem esse poder de ação, esse poder de fazer uma nova história, de ter um novo olhar para essa roda que gira e que a partir de você agora ela vai girar em outro sentido, de uma forma mais rica, com mais amparo, que você pode fazer esse novo ciclo, sabe? E que você sabe, talvez, que você vai enfrentar algumas batalhas, algumas questões ali, mas que você está disposto nesse movimento que a partir de você seja diferente. E existe aqui algo muito, muito, muito positivo para isso, gente. Algo que vai trazer muita abundância para toda a sua ancestralidade. Vai trazer algo muito primoroso para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. E vai... Ó, gente, eu tô me arrepiando todinha. Adoro. Tá trazendo um ciclo de escolhas muito bonito, gente. Sério, de novo aconchego, de novo amor. É como se essa quebra de falta de olhar para o emocional vai te levar para um lugar de que toda a sua ancestralidade vai olhar e vai falar: é isso, obrigada. Nós estamos juntos nisso. Existe muito... Gente, eu tô me arrepiando muito. Existe um apoio aqui da sua ancestralidade para que exista esse novo olhar mesmo para as questões emocionais, para que exista esse novo amparo, para que não exista mais dúvidas sobre que esse é o caminho da sua ancestralidade, para essa criação desse novo olhar aí, sabe? Para que vocês possam colher de toda essa abundância através desse novo olhar. De uma estrutura familiar que acolhe, que abraça,
que acalenta. Tá vindo pra mim uma história, um negócio que eu vi há muitos anos atrás, então talvez eu não lembre de todo como acontece, mas tá vindo aqui pra mim, eu vou compartilhar aqui com vocês. Bem no início da minha jornada, onde eu tava ali estudando sobre essas questões internas e tudo, veio pra mim um estudo que eles fizeram com ratinhos. E muitos desses ratinhos, o que eles faziam? Quando eles nasciam, eles tiravam os filhotes, né, das suas mães ali, e eu não sei se ele pegava um só e levava esse um para outra mãe. Onde essa mãe aqui, ela era uma mãe que lambia muito os seus filhotes, ela acalentava muito os seus filhotes, e essa outra mãe aqui, ela não fazia tanto isso, né? E que eles pegavam esse bebezinho, levavam para lá, esse ratinho, né? Levavam para lá e pegavam um ratinho desse outro aqui e levavam para essa outra mãe que lambia. Esse ratinho que recebeu o amparo e tudo, né? Conseguiu ser esse ratinho mais afetuoso, que levou para sua prole também essa questão de afeto, de lamber, de ter mais afetividade. E aquele ratinho que saiu, ele conseguiu também, mesmo não recebendo tanto afeto, conseguiu ser mais amoroso do que os outros ali, que nasceram daquela mãe e que não receberam tanto, sabe? Então, assim, às vezes a gente vai romper padrões que são muito difíceis de se romper, sabe? Que às vezes a gente vai se questionar muito se isso faz sentido, se isso se eu tô batendo de frente, se isso é falta de respeito ou insegurança mesmo, sabendo que isso não é falta de respeito, mas de certa forma eu tô indo para um novo caminho, eu tô indo para uma nova estrutura de vida, de linhagem, e eu tô saindo daquilo que eu recebi, ou que eu não recebi, e eu tô querendo fazer diferente. Então aqui existe algo muito positivo para que você possa fazer isso, sabe? Como se isso fosse equilibrar muitas coisas para você, ajustar muitas coisas na sua ancestralidade, no seu DNA ancestral, sabe? E que para que esse novo caminho a partir de você, ele crie esse novo DNA, essa nova característica, sabe? Que a partir de você possa levar isso. Então, é muito legal isso, gente, porque quebrar ciclos, romper padrões é algo muito difícil para muitas pessoas. Para outras pessoas, né, principalmente aquarianos, eles têm essa facilidade. Mas para muitas pessoas não, né? E assim, às vezes até sendo fácil internamente, as questões que aparecem muitas vezes podem ser difíceis e te dar uma insegurança se esse mesmo é o caminho. Mas aqui existe uma abertura muito legal para isso. Algo que mostra que tem muito mais benefícios, muito mais coisas que ajudem e aprimorem tudo isso do que não, entendeu? Então, assim, caso você esteja sentindo essa questão aí da infância, com questões emocionais, comece a olhar para isso com mais beleza, comece a olhar isso com mais riqueza, com mais confirmação de que esse é o caminho, sabe? E que você pode fazer diferente sim, e que você tem uma abertura e um apoio para fazer isso. Você está muito bem ancorado, apoiado nessa questão, tá bom? Então vamos lá, vamos receber uma mensagem final aqui. Gente, com relação a esse negócio que eu trouxe dos ratinhos, como faz muito tempo mesmo, acho que eu vi isso, sei lá, em 2012. Acho que foi isso, acho que foi 2012, 2011 que eu vi isso. Eu não sei se foi exatamente assim, mas eu lembro que aconteceu algo nesse sentido, tá? Se vocês souberem, quiserem comentar aqui algo sobre esse estudo, enfim,
é super válido, tá? Para aprimorar o que eu trouxe, enfim, veio isso na minha cabeça, foi muito tempo que eu não lembrava sobre essa história e veio isso aqui na minha cabeça para eu comentar. Então, caso se eu tiver alguma correção a ser feita, por favor, deixe aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Mensagem final, para desconectou com a opção número 2. Gente, isso aqui é muito interessante, né, cara? Maravilha, vou mostrar aqui para vocês. A criança, a mulher e o coração, gente. O coração e aqui no fundo, o urso. Cara, isso aqui é sensacional, né? Que mensagem linda que vem aqui, gente. Abrace essa criança interior. Se você tem filho, aprimore isso com seus filhos. Se você não tem filho, abrace sua criança interior. Acalente ela. Mostre para ela que você é essa pessoa que abraça, que aquece, sabe? Que acalenta, que gesta, sabe? E existe esse olhar mesmo para a infância, a partir desse olhar. E quando eu trago aqui essa energia da mulher, essa coisa de gestar, todo mundo, gente, tem energia feminina e masculina. Mesmo você sendo homem, você tem essa energia feminina dentro de você. Então existe esse convite para que você possa trazer mais essa sua energia feminina para você, para equilibrar, para trazer talvez menos, não menos, mas ajustar mais essa questão de às vezes dessa energia do homem que só vai não sei o que, ou briga, ou é mais rígido, sabe? Para que você possa trazer essa energia feminina mais para você, mais para o seu interior, acalentando mais a sua criança interna e a sua criança física, caso tenha, tá? Trazer mais as questões do coração, olhar para essas questões do coração, olhar para suas questões internas e ser esse provedor ou essa provedora com acalento, sabe? É como se você pudesse trazer toda essa bravura do urso, desse arquétipo, mas se você olhar para a essência do urso, olha ele com os seus filhotes. O urso é muito carinhoso, o urso é muito afetuoso, mas ele não deixa de ser firme. Ele não deixa de corrigir, de trazer aquela coisa de calma aí. Ele tem essa firmeza, ele tem essa segurança, mas ele é muito afetuoso. Então é você conseguir trazer esse equilíbrio, que muitas vezes você entendeu que a firmeza, que você tratar ali com seriedade, que você não ser permissivo demais, né? Não é legal. Você entende que o autoritarismo também não é legal e você consegue equilibrar essa questão de ser firme, mas amoroso, sabe? Essa questão de corrigir, de ser o professor, a autoridade, a sua autoridade, mas ao mesmo tempo ser aquele que acalenta, ser aquele que traz para o peito. Eu não só ensino com autoritarismo, eu ensino com amor. Eu sou uma figura de autoridade, eu sou um urso, mas eu não deixo de ter afeto porque eu sou um urso. Eu não deixo de ser firme porque eu sou um urso, entende? Trazer esse equilíbrio, essa energia de um pai, de uma energia masculina que se coloca, que é firme, que leva para o mundo, mas ao mesmo tempo eu tenho acalento dentro de mim, eu tenho amorosidade dentro de mim. Eu olho para essa criança como uma criança, como um ser em aprendizado, um ser que está nascendo e que está vivendo o mundo pela primeira vez, entende? E eu tenho amor por isso, eu trago o meu coração na minha caminhada. Eu trago o meu afeto na minha caminhada. Eu não trago só o tem que ser assim, a correção. Eu quero ensinar. Eu não quero que essa criança seja uma criança não sei o quê. Você pode trazer tudo isso, mas com amorosidade. Equilibre
esse amor que vem de dentro de você, que você tem aí no seu coração. Então existe uma mensagem aqui para que você possa equilibrar e ajustar essas emoções de uma forma mais amorosa, onde eu sou firme e amoroso, onde eu sou uma autoridade que ensina com afeto, com um olhar de alguém que olha para a sua criança interna, que olha para a sua criança de alguém que está aprendendo, de alguém que está se ajustando como ser humano. E que eu tenho afeto por isso, eu tenho amor por isso. E não só que eu vou brigar com isso, sabe? E punir, assim que eu digo, punir às vezes a gente pune verbalmente, não precisa só bater para punir não. Mas que coisa, derrubou de novo, né? Mas que saco, não sei o que, ai, sabe? E trazer mais leveza, mais amorosidade. Esse é o convite, mais amorosidade, tá? Então, aqui para a opção número 2 existe esse convite para que você olhe para sua infância, que ali por volta de 2 anos a 7 anos, você sentiu essa falta, você sentiu que existiu de alguma forma algo que você não foi acolhido de fato, olhado para suas questões internas, que isso está impactando na sua vida hoje e que você precisa ajustar isso agora, tá bom? Então, é isso, essa é a mensagem aqui para a opção número 2. Se você se conectou também com a opção número 3, vem comigo, vamos lá para quem se conectou com a opção número 3, o quartzo rosa, tá? Então vamos ver aqui qual vai ser a questão que nós vamos tentar entender dentro de quem escolheu a opção número 3. Ok? Nós vamos trabalhar, entender a questão de vícios, tá? Então eu vou tentar entender como vocês estão vibrando, o que está acontecendo em relação a essa questão com as pessoas que se conectaram com a opção número 3, tá bom? Então vamos lá. Qual é a vibração, energia, frequência de quem se conectou com a opção número 3? Ok? Pessoal, aqui eu me conecto com as pessoas, na verdade eu estou me conectando aqui com 3 fases, né? Eu senti muito forte aqui que existe, que a maioria das pessoas que se conectaram com essa questão estão numa fase mais de consciência sobre os seus vícios, de percepções sobre os seus vícios, já entenderam quais são ou qual é o vício aí que possa impactar na sua jornada. Mas eu também me conectei aqui com poucas pessoas, com 2 questões. Pessoas que já transcenderam isso, e agora já estão fazendo algumas práticas e já estão de alguma forma se desconectando desses vícios pelas práticas que vem fazendo, tá? Já estão de alguma forma refletindo de uma forma, já estão conseguindo refletir de alguma forma com mais entendimento sobre isso, mas eu também me conectei também com poucas pessoas que estão em um desalinhamento. Ainda não entenderam os seus vícios ou ainda existe um incômodo, talvez quando usem esse vício, sente alguma coisa que não se conecta, algum desalinhamento, alguma coisa assim, tem um incômodo, mas ainda não entenderam bem o que é isso. Então veja aí em que fase mais ou menos você se conecta, tá? Independente de qual fase você se conecta, a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho mais dessa energia que apareceu aqui, tá? Entender um pouquinho mais sobre essa energia, sobre vícios. Ok. Aqui, gente, vamos lá. O pendurado. A rainha de copas. A justiça, e aqui no fundo nós temos o 2 de paus. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. Eu quero ver aqui quais são as pessoas aqui que eu tô me conectando, que energia vocês estão trazendo aqui em relação aos vícios.
Bom, tô me conectando aqui com algumas pessoas que, por algum motivo, durante um tempo, esses vícios te ajudaram muito a ficar nesse lugar mais de observar, te ajudaram realmente a quase não surtar, né? E você teve mais tranquilidade, de certa forma, na sua jornada. Então, esse vício, de alguma forma, te deu uma pausa, te ajudou em relação a isso, né? Mas, de alguma forma, eu sinto também que ele agora tá entrando em certas questões que tá te fazendo refletir sobre isso. Que você tá, de alguma forma, tentando entender e equilibrar até que ponto tá benéfico, até que ponto não tá benéfico, como isso tá afetando, como isso é bom ou não. Então você tá nesse momento de ponderação, de tentando entender o que é isso dentro de você. Para as pessoas que ainda é só um incômodo, tá tentando entender esse incômodo. Para as pessoas que já têm consciência, tá tentando entender já no nível do vício, como é que esse vício pode estar afetando. E para as pessoas que estão já em práticas, já se desconectando de certa forma e mais conscientes ainda sobre esses vícios, estão realmente ali conseguindo ajustar isso, tá? E equilibrar melhor isso nas suas vidas. E que existe aqui algo que fala muito desse lugar de quando eu consigo me desconectar desse vício ou não deixo esse vício afetar tanto o meu emocional, eu me sinto mais abundante, eu me sinto mais próspera, mais pronta para a vida, para gerar a vida, para ir para a vida, entendeu? Então você tá entrando nessas questões, porque vem muito para mim como se existe um certo conflito interno onde você quer entender até que ponto tá benéfico, até que ponto não tá, até que ponto isso aqui pode ser algo que leve, que eu uso de vez em quando, ou que vem de uma forma mais tranquila dentro da minha jornada, mas eu quero entender se realmente é necessário. Enfim, existe um conflitozinho aí, entendeu? Onde você tá tentando entender essas questões. Talvez aqui você encontre alguma orientação, alguma resposta, alguma mensagem que possa te levar aí para clarear melhor as suas ideias sobre essas questões, tá bom? Então vamos lá. Ok? Vamos tentar entender aqui agora, adentrando mais, entendendo que vícios são esses. Vamos ver aqui quais são os vícios que quem se conectou com a opção número 1. Ok, tem mais algum? Ok, tem mais algum? Interessante. Me conecto com duas pessoas, duas energias. Pessoas que estão viciadas de alguma forma em coisas sobre sexo, né? Seja talvez vídeos adultos, ou no ato em si, né? E pessoas que estão viciadas em tecnologia. Nós podemos ter aqui grupos que se conectam com os dois, de alguma forma, né? E podemos ter isso de formas separadas. Veja o que você se conecta aí com você, o que faz sentido para você. E então vamos entender, além desses dois vícios, quais são, o que está rondando aí esses vícios, né? Para quem se conectou com os vícios de tecnologia, e aí eu vou separar dessa vez eu senti de separar. Quem se conectou com vício, quais são as causas, quem se conectou com tecnologia, quais são as causas, quem se conectou com vícios de sexo, quais são as causas. E independente se você tá só em um ou nos dois, aí você vê quais são as causas que estão da tecnologia e quais são as causas que são nessa parte mais sexual.
tá bom? Tecnologia. Ok, tem mais algum? Ok, tem mais algum? Ok, tem mais algum? Perfeito. Pessoal, para quem se conectou aí com vícios de tecnologia, veio aqui que existe questões relacionadas a controle, autossabotagem e falta de propósito. Essas são as questões que te fazem ir muito para a tecnologia e usar muito a tecnologia, né? Usar muito as redes sociais ou joguinhos, né? Como se fosse ali um lugar onde você vai fugir de alguma forma dessa falta de propósito que você sente, dessa autossabotagem. Vocês usam a tecnologia como autossabotagem e também de talvez um controle que acontece ali e que às vezes você foge através da tecnologia, tá bom? E para quem se conectou com os vícios sobre sexo? Ok, tem mais algum? Tem mais algum? Interessante, vieram 3, tá? Veio muito da sua rejeição, do sentimento de se sentir rejeitado ou abandonado, de recompensa imediata, é como se isso tivesse ali de alguma forma suprisse alguma coisa que você tá sentindo, que vem uma recompensa rápida e prazerosa, né? E também vem de uma carência afetiva. Você está se sentindo de alguma forma com falta de afeto, né? Interessante isso, gente. E aí você acaba usando isso, essa questão, como um vício, né? O sexo, ou vídeos adultos, ou questões nesse sentido, de uma forma de fuga para esquecer de algumas coisas, de não perceber o tanto que você está se sentindo carente, ou de que você possa não ter tantas coisas na sua vida que estão te dando prazer, e aí você acha o prazer dessa forma, que é uma forma de prazer rápido, efetiva de fato, né? E de alguma forma você se sente rejeitado, abandonado, e você acaba indo para isso, tá bom? Então, são essas questões aí que a gente vai tentar destrinchar e entender melhor sobre isso, tá? Bem interessante isso aqui que veio, tá bom? Então vamos tentar entender um pouquinho mais. Como são duas questões muito distintas, e como eu falei, pessoas podem se conectar de diferentes ou com os dois, eu vou fazer uma leitura, então vai ficar até um pouco maior esse vídeo aqui, mas se você se conectou com tecnologia, você assiste essa primeira parte. Caso você não tenha se conectado com essa questão de vício, é só você não continuar vendo, tá bom? E caso você tenha se conectado com os dois, você continua vendo. E só o sexo você já pula para a parte lá, que eu vou colocar também ali na descrição do vídeo, para quem se conectou só com essa questão, que eu vou fazer essas duas leituras aí diferentes, tá bom? Que eu senti aqui. Então, vamos lá. Vamos para a parte de tecnologia. Vamos tentar entender que mensagem a gente pode obter aí do nosso eu superior, da nossa divindade interna, do que você chama de espiritualidade, tá bom? Desse campo espiritual, que possa nos trazer uma mensagem para que você possa entender um pouquinho melhor sobre essa questão de vícios em tecnologia, tá? Lembrando aqui que as causas que estão te levando para esse vício de tecnologia são falta de propósito, autossabotagem e controle. E aqui veio algo muito interessante, tá? Que é a estrela ancestral, tá? Siga a voz da sua alma. Olha que bonito, gente. Eu adoro essa carta. E outra carta também que eu adoro, que é o anjo guardião. Você não está sozinho. Então vamos lá. Gente, existe aqui uma mensagem muito bacana para quem está usando redes sociais, joguinhos, internet como fuga, né? Existe um chamado para que você olhe para o seu propósito, né? Para que você siga a voz da sua alma. E algo que diz que você
precisa se conectar à sua espiritualidade de alguma forma, que você não está olhando para o seu interior, que muitas vezes, em vez de você, quando tem alguma coisa interna, algum conflito, algumas questões que te levam para esse vício, que você acaba ali ficando horas no celular, horas, ou então você vai maratona uma série inteira e fica horas ali vendo só televisão, né? Ou então você, em vez de ter aquele minuto de silêncio, de olhar para o seu interior, você sempre está com algo ligado, né? Sempre tem pessoas falando, trazendo, e você nunca está com tempo para olhar para o seu interior, para às vezes meditar sobre o seu interior, entender suas questões internas. E aqui está dizendo para que você possa olhar mais para a sua espiritualidade, para o seu interno, para aquilo que fala através da sua alma, tá? Existe esse convite aqui do seu guardião, da sua ancestralidade espiritual, te chamando para que você volte nos momentos ali que você se pega, se vê usando a tecnologia. Você, em vez de estar na tecnologia, meditar, ir para a natureza, fazer algo nesse sentido que você possa ali respirar mais o seu interior, tá bom? Então existe aqui esse convite aqui para que vocês possam lidar melhor com essa questão de tecnologia, vícios em tecnologia, tá? É para que você possa se conectar mais com o seu propósito de vida, tá? Para que você possa parar de se auto-sabotar e para que você saia desse controle excessivo, entendeu? Ou desse descontrole, de não ter controle nenhum sobre coisas e tá meio perdido e tá fazendo as coisas mais soltas assim, tá bom? Então, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre essa questão de vícios em tecnologias, de controle, de autossabotagem, de falta de propósito. Interessante. Vamos lá. 2 de pentáculos. O mundo. Ai, caramba. 10 de pentáculos. 3 de espadas. Pajem de paus. Pajem de espadas. Cavaleiro de paus. E a rainha de copas. E aqui no fundo nós temos o pajem de copas. Então vamos lá, gente. Olha só que interessante. Aqui me traz muito uma questão onde existe um início de algumas coisas e que você está começando a movimentar outras coisas, né? Você está começando a entender uma certa dualidade dentro de você, né? Abrir com 2 de pentáculos me traz muito a percepção de que você está numa questão de dualidade, uma questão de um ponto de decisão na sua vida, onde você precisa realmente escolher o caminho que você quer trilhar. É como se você estivesse agora numa bifurcação, onde se você seguir esse caminho, você vai colher as coisas desse caminho. E se você seguir nesse caminho, você vai colher as coisas desse caminho. E aqui me vem uma coisa muito forte de um caminho que você já percebeu que te parece ser o melhor caminho. Um caminho de virada de chave, um caminho de novo mundo, um caminho de mais abundância, onde você vai se desapegar de certas dores, conflitos e que você vai estar pronta e melhor para o mundo. E que você vai entender melhor essas suas questões. Essas suas questões mais internas, sabe? Mas que existe esse olhar aí para o controle que você tem. Aqui eu tô me conectando, quando eu falo isso, com pessoas que às vezes têm um controle
não excessivo, mas gostam de controlar as coisas, gostam de ter noção e tudo que fazem e tal, não sei o que, para trazer mais leveza para vocês, mais tranquilidade para a jornada de vocês, tá bom? Então aqui, o que me vem é que em vez de você ficar ali, às vezes, horas na tecnologia, no joguinho, na rede social, rolando feed, se muitas vezes você usa isso de madrugada porque tá sem sono, começa a se conectar nesse horário, em vez de estar ali no acelerado da mente, no controle da mente, se permita, nesse momento, estar meditando. Nesse momento, tá olhando para o seu interior, se conectando com esse seu interior, escrevendo sobre o seu interior, entendeu? Em vez de estar rolando ali, já que você está sem sono, já que você não tem nada para fazer naquele momento, vai se conectar com o seu interior, vai se ouvir um pouquinho, para que você possa ir para esse lugar de abundância que tanto você quer, para esse novo mundo que você quer. Enquanto você estiver usando a tecnologia ali como uma distração para você, você não vai se conectar ali com o seu propósito. E talvez aqui quem se conectou com a opção número 1 tenha se conectado também com essa opção, né? Pode fazer sentido. Veja se para você, se você quiser, se você veio direto para a opção número 3 e agora você possa ir para a opção número 1, se você assistir e ver que faz sentido, maravilha, se não, beleza. Tá? Mas me vem um pouco disso para que algumas pessoas possam se conectar com essas duas opções, tá? Então, vá para esse mundo olhando para o seu interior. Parece que às vezes você foge de olhar para o seu interior e isso te afasta do seu propósito, da sua abundância, isso é uma autossabotagem, sabe? Que te trazem dores emocionais. E através dessas dores, você fica em dúvida em que caminho você vai seguir. E você sempre tá, parece que você sempre está no começo do caminho, no começo da jornada. Para que você triunfe nessa jornada e realmente se torne um cavaleiro, uma pessoa que está em ação, que se transmuta além dos medos, além do controle, além das questões internas do seu emocional, você tem que começar a colocar mais ação na sua vida e sair um pouco desses vícios que estão ali de alguma forma te aprisionando, te privando de viver a sua abundância, a sua criatividade, o seu gestar, o seu criar a vida a partir de um novo olhar, sabe? Então aqui existe um convite muito grande para que vocês olhem para o interior de vocês, para que vocês escutem a voz da sua alma, para que vocês olhem para a sua espiritualidade. Que bacana isso aqui, gente. Quando você se der conta que você está há muito tempo ali na sua questão interna, na sua questão de tecnologia, ali rolando o feed já tem um tempo, cara, começa a anotar. Hoje eu fiquei tantas horas. Vai ter um corte aqui, eu vou fazer um corte porque eu falei o nome de outra rede social, tá bom? E eu prefiro que tenha, então vai ter um corte aqui, tá bom? Só tô explicando para que você saiba por que vai ser esse corte. E eu vou começar de novo o que eu acabei de falar. Para você que tá rolando muito o feed aí de alguma rede social, olhe lá, entre nela e veja quanto tempo tem que você gasta nesse aplicativo, tá? Para que você possa entender se realmente isso aqui é para você, tá? E que esse tempo, às vezes, ele pode ser gasto olhando para o seu interior. Eu sei que muitas vezes a gente, para algumas pessoas, isso pode ser chato, ou eu tô tanto no controle, ou eu tô querendo resolver tantas coisas que a mente não para.
Então, assim, quando sair os autocuidados e os cuidados, independente do que sair ali, eu vou indicar um a partir do meu coração, tá? Vamos ver se vai sair ele também. Mas eu quero indicar um que pode te ajudar muito, tá bom? Em relação a isso. Mas enfim. Então aqui, gente, existe esse convite para vocês olharem para o interior de vocês, para que vocês possam ir para essa nova jornada, para esse novo mundo que você sabe que existe. E que, de certa forma, o vício em tecnologia, de ficar jogando, de ficar rolando feed, de ficar muito com a mente acelerada, tá te privando desse lugar de domar a própria vida, de tomar as rédeas da sua própria vida, tá bom? Então aqui existe esse chamado para que vocês entrem mais em estado interno, tá? Vamos ver uma mensagem final aqui para quem se conectou com essa questão, tá? De vícios ligados à tecnologia. O homem, a nuvem, a estrela e aqui atrás o livro. Vamos lá, gente. A mensagem aqui é: se conecte com a sua energia masculina, né? A energia masculina, ela traz essa energia de ação, essa energia de pôr em prática, de sair muito das questões da mente, do emocional, né, das dores, que traz a energia feminina. Então existe esse convite para que você possa equilibrar, seja você homem ou mulher, tá bom? Para que você possa trazer mais esse poder de ação, de ir para o mundo, de fazer mais, né? E sair dessas questões mais nebulosas através dessa sua energia masculina. Então aqui é fazer exercícios que possam aprimorar mais, equilibrar mais essa sua energia masculina dentro de você e poder fazer brilhar mais a sua estrela e ir para esse lugar de abundância. Então aqui existe um convite, uma mensagem que fala assim: estude. E estude mais o seu interior, estude mais as suas questões, estude sobre você. Se conheça mais, olhe mais para o seu interior, gaste o seu tempo estudando. Seja estudos de autoconsciência, seja estudos sobre quem é você, seja estudos que possam te fazer entender melhor sobre questões que te fazem refletir mais sobre você. Então existe aqui uma mensagem te chamando para esse olhar interno, através do estudo mesmo, através dessa energia masculina que vai para o mundo, através desse lugar de se olhar, né? E de você poder brilhar para o lugar que você sabe que é seu, que tá lá te esperando. Ele é seu. Você vai encontrar ele daqui 10 dias, ou daqui 1 ano, 100 anos, 200 mil anos, mas ele é seu. Cabe você saber quando você quer encontrá-lo, quando você quer finalmente parar de fugir e realmente colocar em ação, se olhando, se estudando, se aprimorando, tá bom? Então, agora a gente vai tentar entender aqui quais são os cuidados e autocuidados que para quem escolheu a opção número 3, de vícios com tecnologia, podem fazer para que isso ajuste mais dentro do seu propósito, dentro do que você está buscando, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui o que vocês podem fazer aí na casa de vocês. O que o grupo 3 pode fazer? Ok, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Beleza, legal. Aqui deu afirmações positivas, tá? Exercício físico, banho de sol e aterramento, né? Esses cuidados e autocuidados que vocês podem fazer para te ajudar a clarear mais essas questões, para que em vez de vocês às vezes estejam ali gastando um tempo nas redes sociais ou no joguinho, tem esse convite para que você possa ir para esse lugar onde te conecta mais com a natureza, onde te faz sentir mais a energia da terra, tá bom?
O aterramento pode ajudar muito, o exercício físico pode ajudar vocês a clarear um pouquinho mais, movimentar mais o corpo, dar mais adrenalina aí dentro, né? Para que vocês possam sentir que isso que muitas vezes vocês buscam ali seja alimentado de outra forma, de uma forma mais positiva, te levando mais para o seu propósito, te dando mais clareza do que você está buscando, né? Te dando uma sensação mais de felicidade interna, de propósito mesmo, do que você faz tem sentido e você não tá ali gastando um tempo, tudo bem? Então esses são os cuidados e autocuidados para quem se conectou com a opção número 3 relacionadas aos vícios em tecnologia, tá bom? Para você que se conectou também com questões relacionadas a vícios sobre sexo, né? Então, vamos lá, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão. E para você que se conectou só com a questão de tecnologia, um beijo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E que qualquer coisa, se vocês acharem, sentirem no coração de vocês, de marcarem algum atendimento personalizado, tá bom? Entre em contato, o meu contato vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Se conectou com vícios em sexo, vamos tentar entender aqui o que a espiritualidade tem para nos chamar, tem para nos dizer. Quando eu falo espiritualidade, gente, é tudo que engloba aí para você esse campo espiritual, seja uma divindade espiritual, seja o seu eu interior divino, seja a sua egrégora espiritual, aquilo que você acredita que faz parte da sua questão espiritual e que te auxilia nessa caminhada através desse campo espiritual, tá bom? Vamos lá. Aguardiando o espelho, reserve um tempo para refletir. O sumo sacerdote, manifeste sua intenção e crie. Muito bem. Pessoal, a mensagem aqui é muito parecida até, só que eu acho que vem de uma forma mais reflexiva do que olhar mesmo para a questão espiritual, mas vem para que você possa se olhar mais, se ver mais, não só na questão interna, mas nas suas questões de vida mesmo, para que você possa ter um momento para refletir sobre a sua vida como um todo, para que você entenda o que está acontecendo com você de fato, da onde vem essa carência, da onde está vindo essas questões que às vezes eu me distancio da minha criatividade, do meu poder de manifestar, sabe? E querendo ou não, quando a gente olha para a energia da sexualidade, é uma energia da criatividade, né? Então, se às vezes eu tô me apegando a esse vício, eu tô recorrendo a esse lugar, de alguma forma, é um convite para refletir sobre isso. É um convite para que você possa entender essas suas questões sobre a criatividade, sobre o criar o mundo à sua volta, as coisas que você tá fazendo na sua vida e refletir sobre isso. Então aqui existe um convite para que você pare um tempo e olhe para isso, sabe? Para que você se entenda com isso. Não tem problema nenhum, às vezes, você ir para essas questões. Mas se elas estão entrando em um lugar de fuga, de recorrer a isso, porque eu me sinto carente, porque qual foi a outra coisa? Porque eu me sinto carente, eu me sinto... eu quero uma recompensa, né? Ou eu me sinto rejeitado ou abandonado, acaba sendo uma fuga e não um local de prazer, um local onde eu faço isso, porque isso está fazendo parte ali da minha história, do meu caminhar, é leve. Se você traz isso como algo mais assim, você está trazendo um peso para isso e de certa forma isso não vem na mesma energia, não vem com o mesmo prazer,
tá? Porque esse prazer é instantâneo, entendeu? Não é algo que faz sentido dentro da sua caminhada. Então você tem que entender e refletir sobre isso, sobre essa questão, sabe? E aí eu vou tentar entender mais aqui para poder te trazer algumas percepções, entendimentos sobre isso, para que você possa refletir mais sobre isso e ver como isso aí se encaixa dentro da sua jornada, tá bom? Vamos lá. Aqui temos Cavaleiro de Copas, o Julgamento, a Rainha de Copas, a Torre, 2 de Espadas, 5 de Pentáculos, o Mago, 10 de Copas, e aqui no fundo nós temos o Sol. Então vamos lá, gente. Bom, abrindo a carta com o Cavaleiro de Copas, me traz muito a percepção de que tá faltando paixão na sua vida. Tá faltando fazer coisas que te façam acreditar mais na beleza da vida, num caminho sem tanto julgamento, sem tanto punição, sabe? É como se você estivesse olhando muito para o lado ruim da vida. É como se você estivesse, de alguma forma, vivendo uma vida que a qualquer momento alguma coisa pode dar errado. Alguma coisa pode... É como se a qualquer momento, se eu ficar muito nesse conto de fadas da vida, se eu levar essa vida linda que as pessoas dizem que eu posso levar, ou que eu acho que, ou que as pessoas falam sobre esses contos, se eu não vou olhar para os problemas, e eu não vou perceber as coisas que podem me acontecer, então você vai numa tensão muito grande. Você vive numa tensão. Qualquer momento pode vir um problema, a qualquer momento pode surgir alguma coisa. Então você sempre está pronto para ir para batalhar, sempre está pronto para resolver problema. O que tem para trazer aqui? Cara, não tem problema você estar pronto para as coisas, mas você precisa trazer mais leveza. Essa falta de leveza, essa falta de paixão, essa falta de olhar para o lado positivo também da vida, tá te desequilibrando e tá te trazendo, de certa forma, um distanciamento das suas emoções, da sua abundância, das suas questões de criatividade. Então parece que você tá olhando para um lugar só, parece que você olha só para uma forma de ver a vida. É como se aqui existisse um convite para que você possa recriar, romper certas coisas, para que você possa construir e ir em direção a um lugar mais equilibrado, para que possa te tirar dessa escassez que você está vivendo. Você está vivendo um período mais de escassez, de sentimento de escassez. Você não é uma pessoa escassa, você é uma pessoa muito abundante. Mas você está nesse sentimento de escassez porque você está indo para a vida como se existisse um lugar só, uma forma só de viver, com problemas, com dificuldades, e você olha muito para isso. E existem coisas muito além, você tem um poder de ação, você é um mago, cara, sabe? Você tem uma manipulação muito positiva que te faz ir para uma abundância, que te faz ter mais conexão com mais coisas, mas você de alguma forma só olha para as dificuldades, só olha para o lado ruim das coisas e isso te desconecta da vida de alguma forma. Não te leva para a abundância que você tem. É como se você estivesse olhando só para a sua escassez.
Porque você não está olhando para o seu poder de ação, para o seu poder de fazer. Você só olha para os defeitos, para as coisas ruins que podem acontecer. E você está sempre pronto para essas coisas ruins. E você, de alguma forma, se sente forte e preparado para isso. Existe sua positividade nisso. Existe seu lado bom disso. Você é uma pessoa que está preparado para os conflitos, para as coisas mais intensas, assim. Mas olhar só para isso te faz ir para uma escassez, te faz não ter toda a abundância, todo o merecimento que você tem, entendeu? Toda essa riqueza que você merece como um todo. Leve a vida de uma forma mais leve. E ao mesmo tempo parece que você tem receios de romper certos padrões seus como se isso fosse o certo, sabe? Só que aqui existe esse convite mesmo para que você possa se aprimorar a partir deles e romper certas estruturas que agora não faz mais sentido dentro da sua jornada, não faz mais sentido você viver nisso, sabe? Tem algo aqui que eu me conecto, que durante muito tempo esse sentimento de se sentir rejeitado, abandonado, vem mais rejeição do que abandono, de se sentir rejeitado, te trouxe muito para esse lugar de defesa, de sempre estar pronto para atacar, né? E você se beneficiou muito disso, porque isso te trouxe mais preparo para a vida, isso te deixou mais forte de certa forma, mais preciso de certa forma, sabe? Mas que você não precisa. Alguma coisa me diz que você não precisa mais se sentir assim. Você está numa construção de vida, de lugar muito melhor, com coisas te mostrando que essa rejeição não precisa mais existir. Esse sentimento de rejeição não faz mais sentido, sabe? E que de certa forma, se você olhar mais para essa leveza da vida, podendo estar menos pronto para atacar e receber mais de lugares inesperados, podendo fazer essa questão que você tem de manipular, de fazer, de levar a vida de uma forma mais leve, possa te levar para um caminho de muito mais amplitude e prosperidade, apesar de você ter esse receio, sabe? De você ter essa desconfiança, sabe? Não é nem medo, não, é desconfiança, não sei, sabe? É tipo sei não. E aí existe esse convite, para que você possa olhar mais para o seu interior, para que você possa olhar mais, refletir mais sobre a sua vida. Talvez contratar alguém que possa te ajudar nessas reflexões, ou meditar mais, procurar atividades que possam te fazer olhar mais para dentro, tá bom? Parece que você foge muito e que quando você foge, você usa ali essa parte mais de recompensa rápida. E uma das recompensas rápidas é essa parte mais sexual, tá bom? Bom, vamos na mensagem final aqui para quem se conectou com essa questão de vícios, nessa parte mais sobre o sexo, né? Vamos lá. Aqui o cachorro, a casa, a cegonha e aqui no fundo as flores. Vamos lá, gente. Aqui existe uma mensagem que fala assim:
confie nas coisas que estão aparecendo na sua vida. Tem muita coisa chegando na sua vida nova. Muitas coisas que você nunca teve. Muitas coisas que estão entrando em conflito com um mundo que você sempre viu e que acreditou que ele era, e que algumas coisas estão querendo te mostrar que tá mais tranquilo, sabe? Mas esse seu lugar de querer atacar ou de querer sempre não deixar coisas ruins chegarem, tá te afastando disso. Então existe aqui um lugar de que você continue essa pessoa atenta, essa pessoa que em alerta, né? Esse vigia da própria vida, já que você gosta de estar em alerta, mas que você possa trazer uma coisa mais leve, para viver mais aconchego, para viver num lar mais afetuoso, num lugar onde você possa receber mais da vida presentes, e se conectar de novo com essa sua criatividade, sabe? Florescer isso. Esse novo caminho que te espera. Traga mais leveza. Use esse seu potencial de saber manipular, de saber fazer as coisas, de conhecimentos que você tem, mas de uma forma que não te deixe nessa posição só de ataque, sabe? Que você possa receber mais do campo sutil, do campo mais que você não vê, tá bom? E que aqui existe algo muito, muito bacana chegando para você, que você precisa olhar para isso com mais leveza, tá bom? Vamos ver os cuidados e autocuidados para quem se conectou com essa questão de vícios, possa fazer aí em casa, né? Que possa te ajudar a se conectar, a entender melhor sobre essa questão, isso vir de uma forma mais leve, né? Isso vir de algo mais leve dentro de você, tá bom? Então vamos lá. Quais são os cuidados e autocuidados para quem se conecta com essa opção? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Maravilha. Legal aqui, gente, interessante. Saiu a técnica que eu imaginei, que eu pensei aqui no meu coração, que eu acho que pode ajudar bastante, tá? Saiu aqui que você pode fazer aterramento, técnica de respiração, yoga e meditação. E a técnica e o cuidado e autocuidado que eu tinha pensado seria a técnica de respiração, tá bom? Então, para as pessoas que se conectaram com essa questão e relacionada a esse tipo de vício específico, aqui a orientação para que vocês possam se conectar mais através da postura do seu corpo, através da respiração interna. Eu vou indicar aqui para vocês o Felipe Marques, que ele fala muito sobre questões de respiração. Então, caso você tenha alguma dificuldade em meditar, já que trouxe aqui esses dois autocuidados, tanto a meditação como técnica de respiração, ele ensina muito para que você entre nesse estado meditativo através da respiração. Então, pode te ajudar bastante, tá bom? E uma outra coisa que é muito interessante é você fazer as posturas do yoga. Para que você possa se conectar com essa parte do seu corpo, com essa leveza, com essa criatividade através dessa prática, tá bom? E o aterramento, né? Para que você possa se conectar aí com a terra, se conectar aí com essa energia da terra, tudo bem? Então, esses são os cuidados e autocuidados para quem se conectou com essa questão. Espero que vocês tenham gostado, gente. Para quem quiser, meu contato vai ficar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, ver outras questões, receber o PDF com cuidados e autocuidados ali, tudo certinho, de como você pode fazer isso, fazer um tratamento energético, entre em contato que a gente faz esse atendimento mais direcionado para você.
tá bom? Muito obrigada, de coração, muito feliz por você estar aqui comigo e segunda-feira nos vemos novamente. Lembrando que quintas-feiras também temos as trocas, né, de conhecimentos, as nossas quintas de conhecimento. Então até lá, um beijo, tchau, tchau.